onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta, 11 horas e 5 minutos, 30 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu e você conosco dentro do Marco Zero nessa boa manhã de sábado. Estamos falando de dengue, estamos falando dos problemas da nossa cidade e também um outro grande problema da nossa cidade que se arrasta há muitos anos, chama-se saúde pública, Paulo Bogler. Você falou antes que o morador de Foz do Iguaçu não tem um dia de paz, então para a saúde pública, essa expressão aí não é a melhor definidora, Moacir. A gente tem aí, são constantes as reclamações dos usuários, né, do Hospital Municipal, das unidades de pronto atendimento, das unidades básicas de saúde, e as reclamações também, obviamente, não são apenas do cidadão que busca esse serviço, que é um direito seu, mas também os profissionais da saúde se demonstram extremamente preocupados, né, com as condições de trabalho, com jornadas excessivas, com mudanças repentinas assim que afetam aí a sua condição de laborar. E o mais recente capítulo dessa história é a proposta trazida aí, né, num momento emblemático, porque é o último ano da atual gestão, e um momento eleitoral, mas a prefeitura traz aí a proposta de transformar, de criar uma autarquia em substituição aí, ou essa autarquia assumindo algumas funções que hoje são exercidas pela Fundação Municipal de Saúde. A Fundação Municipal de Saúde, ela gerencia com recursos públicos, unicamente públicos, o Hospital Municipal e também as unidades de pronto atendimento, né? O prefeito Chico Brasileiro falou numa entrevista recente que a criação dessa autarquia permitiria, por exemplo, ceder trabalhadores concursados a essa nova entidade, né? Num processo aí de transição para a transformação do hospital municipal em um outro ente, aí, talvez um hospital universitário, um hospital federalizado. Enfim, é um assunto importante porque diz respeito a um serviço essencial para a população, que é a saúde, e também, considerando apenas o número de trabalhadores do hospital municipal, são mais de 1.000 trabalhadores. E para tratar desse assunto, a gente recebe aqui o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde, Paulo Sérgio Ferreira, presidente da entidade, que tem acompanhado esse debate e certamente quer colocar aí a posição da categoria nesse tema. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo ao programa. A gente apresenta Paulo Sérgio Ferreira, talvez as pessoas nem... Quem que é esse, né? É o Paulinho da Saúde. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar aqui debatendo e falando sobre a saúde, e principalmente falando, né, em representação aos nossos trabalhadores da saúde, que aí estão passando aí uns meses sofridos com essa situação, com essa angústia toda sobre essa questão da mudança do Hospital Municipal. E não só isso, né? As dificuldades que eles vêm enfrentando nas unidades de saúde também. A gente sentiu a necessidade, inclusive, de abrir esse debate aqui, Paulo, a partir de um documento, né, solicitado, enviado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde à Câmara, pedindo para entrar no debate, para ser ouvida numa discussão que ela envolve diretamente os trabalhadores da saúde, né? O que deveria de ser natural, parece que aqui tem que ser por força de uma normativa ou da pressão política, né? É estranho isso. A preocupação nossa é essa. Eu vou citar apenas uma situação assim para vocês entenderem como é que está sendo feito esse negócio, Paulo, como é que está sendo feitas essas questões. A questão da autarquia hoje ela é muito mais vontade política do que vontade jurídica, quando deveria ser o contrário. Primeiro a gente deveria ter a vontade jurídica para depois passarmos para a vontade política para entender se isso vai funcionar e vai ter sustentação. Mas quando teve a primeira audiência pública, para você ter uma ideia, várias entidades foram convidadas a participar. O Sindicato da Saúde não foi convidado a participar da audiência formalmente, como se manda, a Câmara manda para as outras entidades. Só que nós fomos com a nossa equipe, chegamos na Câmara de Vereadores, chegamos lá, foi aquela correria. Tanto que se vocês pegarem o vídeo da audiência pública, vocês vão ver que o nome do representante do sindicato está escrito a canetão, não igual aos outros demais. Então, assim, está sendo feito algo por trás que não querem a participação do sindicato, que no final disso o sindicato vai ser muito importante. Porque o que a gente está fazendo? A gente está discutindo a extinção da fundação para transformação numa autarquia, certo? Nós estamos saindo de um regime CLT para um regime estatutário,
que é o que estão falando para os trabalhadores, que eles vão simplesmente passar do regime CLT diretamente para o regime estatutário. Que seria uma ideia ótima, Excelente, pensando sensacional. do ponto de vista do trabalhador. A gente né? não discute. Você tem hoje carteira assinada e você passaria a ser um servidor público. Nós não vamos discutir isso. O que a gente precisa discutir é a sustentação disso. Se lá na frente nós não vamos ter um problema como nós tivemos na época quando o ex-prefeito Sames da Silva fez que os auxiliares passaram para técnico, que lá na frente eles não conseguiram se aposentar e demoraram 20 anos nessa discussão jurídica para ver se consegue se aposentar. Então nós precisamos ter todas essas sustentações para a gente poder entender. Mas o que se discute também, Paulo, a gente está discutindo, porque eles querem extinguir a fundação. Com a extinção de uma empresa, com a instituição, tem que se pagar os acertos, tem que se fazer acertos. Eles querem não. Eles querem simplesmente pegar esses funcionários com todos os direitos dele, sobre a condição dele aceitar trabalhar na fundação, na autarquia, e passar sem pagar os direitos desses trabalhadores. Eles estariam abrindo mão de 10 anos de trabalho, muitos deles, a grande maioria deles. 10 anos de trabalho, 10 anos de vínculo, 10 anos... Então, assim, são valores que chegam entre 30, 25, 40 mil reais, chegando a 60, 70 mil reais, quem é enfermeiro tem um cargo mais elevado. Que são valores que os trabalhadores vão ser obrigados a deixarem por essa vontade própria. Aí a gente entende que nós temos que fazer essa conversa com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, que são interessados no processo de regime CLT, porque lá na frente isso aí vai ficar a conta para o próximo gestor pagar. E os órgãos de controle também, né? Porque hoje a gente tem, né, a cidade vem atolada já há algum tempo no chamado limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? E Foz do Iguaçu excede, por conta da sua folha de pagamento, esse limite prudencial, né? Com esse movimento, a tendência é de você ainda pressionar mais esse índice. Porque assim, é muito preocupante essa situação, porque nós estamos num ano eleitoral, um ano crucial. Então a gente precisa entender o que o próximo gestor vai pensar sobre isso. Então esses trabalhadores, por mais que eles estejam numa autarquia, o ano que vem eles vão estar sob risco. O que nós vamos fazer com esses trabalhadores no ano que vem se um outro gestor, que não tiver o mesmo pensamento do gestor anterior a assumir? Nós vamos ter que fazer toda essa nova negociação sobre a continuidade de trabalho, sobre os empregos, porque a autarquia ela também pode ser finalizada a qualquer momento. Então, essa discussão ela não deveria estar sendo feita esse ano. Essa discussão ela tem que ser um debate muito mais amplo para ela. A Fundação tem um monte de dívidas, e o que nós vamos deixar para a próxima gestão é dívidas e problemas judiciais, problema trabalhista, que é perigosíssimo demais. Nos diálogos que vocês tiveram, né, e provavelmente a prefeitura com seus representantes nesses espaços aí, há alguma justificativa de por que o município vem com uma proposta estrutural, né, como essa, uma mudança tão significativa no final do mandato? Segundo eles, o que eles falam, mais uma vez eu quero ressaltar, o Sindicato da Saúde não está participando em momento algum desse processo. Na segunda-feira nós temos uma audiência no Ministério Público, na tentativa de discutir isso, Ministério Público do Trabalho, na tentativa de se discutir, de ser inserido nessa discussão, porque em tese criaram uma comissão de trabalhadores, mas comissão de trabalhadores não tem representação jurídica. Então nós temos essa reunião, essa mediação para que a gente seja inserido no processo. Mas segundo eles, é para dar mais autonomia para a Fundação. Hoje a Fundação é muito engessada. Com isso ela teria mais autonomia. Bom, a gente entende, né, que é preciso a gente discutir a situação da sustentação desse hospital, da manutenção, é preciso discutir. Mas esse debate ele tem que ser muito mais amplo por conta da quantidade de dívidas que essa fundação tem. Quem que vai pagar essa dívida e como que nós vamos pagar essa dívida? Para você ter uma ideia, Paulo, a situação do hospital está tão complicada. Não sei se vocês ficaram sabendo que a fundação entrou com uma ação contra os fornecedores para poder os fornecedores fornecer, mesmo ela devendo com mais de 90 dias. Elas entrou com algumas liminares eles estão ganhando, mas o que acontece? A fundação, no mês de dezembro, dia 18 de dezembro, o diretor do hospital estava de férias, o Chico aderiu a um sistema no Tribunal de Contas, que todas as despesas da fundação têm que ser inseridas nesse sistema. E as contas com mais de 90 dias de atraso, essas coisas, não podem ser pagas mais. A partir do dia 18 de dezembro é o que vale, só pode ser pago isso. Então essas contas estão todas para trás, eles estão engessados para fazer o pagamento. Isso está dificultando o fornecimento de material, de medicamento, lavanderia. Aí você começa com um monte de reclamações, né? Por exemplo, assim, quando a empresa de alimentação dentro do hospital está sem receber, a comida começa a vir menor.
começa a aparecer algumas coisas na comida, começa a ficar difícil porque a própria empresa já está trabalhando no seu limite, ela está sem receber e está fornecendo. A Câmara de Vereadores, inclusive, aprovou agora recentemente 1 ou 2 requerimentos que tratam justamente das condições de alimentação ofertadas no hospital municipal. Exatamente isso. Então começam a acontecer todas essas coisas. Então, disseram que iam ser mais barato a autarquia. Bom, a gente fez o levantamento, pegou o levantamento da auditoria, pegou um levantamento, um auditor nosso, e demonstramos que vai ser muito mais caro. O trabalhador na fundação, na autarquia, ele sairá mais caro do que atualmente. Só que o que eles fizeram, esse documento aqui está mostrando. Eles tiraram dados daqui para mostrar para a Câmara de Vereadores que seria mais barato. Aí nós pegamos e achamos onde estava o furo. E aí demonstramos, é muito mais caro a autarquia. Então não tem a justificativa de a folha de pagamento ser menor, morreu. Mais caro quanto, Paulo, pelas contas do sindicato? Olha, hoje? nós temos aqui, só deixa eu pegar o requerimento aqui, porque nós colocamos. Olha, o custo da fundação, o trabalhador seria R$ 3.790,17, cada trabalhador. Na autarquia, R$ 4.272,62. Então você tem um aumento no custo. Então esse discurso ele não pode vingar. Nós temos que ir para um outro, então vamos ter que achar um outro argumento, um outro discurso. É por isso que eles não querem inserção do sindicato no debate. Porque eles sabem que a gente vai trazer dados, eles sabem que a gente vai demonstrar, eles sabem que a gente vai contrapor, porque a gente quer. Não somos contra esses trabalhadores, eu já digo, não somos contra esses trabalhadores irem para um regime estatutário. O que a gente precisa é que esses trabalhadores eles tenham um piso, eles estejam cientes, né? Estejam estabilizados, garantias. Né? Eu vou trazer um outro detalhe. Hoje o trabalhador, né, do Hospital Municipal ele tem um vale alimentação de quase R$700. Ele tem alguns benefícios da CLT que o estatutário não tem. Segundo, isso não tem documento nenhum dizendo, o nosso secretário de administração, o procurador do município, dizem que todos esses direitos vão ser incorporados na autarquia. Inclusive um vale alimentação de quase R$700. Mas como é que ele vai dar para uma autarquia 1 e não vai dar para a autarquia 2, para a autarquia 3, para a autarquia 4 mesmo? E hoje é uma briga dos servidores justamente pelo vale alimentação, né, que foi limitado a R$250. E aí, como é que o da autarquia da Fundação Municipal vai ser de 700? Qual a justificativa e qual a solidez que a gente tem nessa proposta? Não se tem. Então, por isso que eu estou falando que tem que ser feito um amplo debate. Porque isso é perigosíssimo. Pode ser que esse ano dê certo, mas o ano que vem a gente enfrente grande problema. Ô Paulo, para a gente entender bem como é que vai ser, ou como é que seria essa transição caso o projeto aí do prefeito Chico Brasileiro avance. Hoje se tem cerca de 1.000 funcionários no hospital municipal, apenas no hospital municipal, isso. E eles estão sob o guarda-chuva aí da Fundação Municipal, que gere a unidade com os recursos públicos, né? Não tem outras fontes, apenas recursos públicos. Se constituindo essa autarquia, o que aconteceria com esses 1.000 funcionários? Segundo a prefeitura, o projeto é para que esses funcionários assumam as UPAs. Eles saem do hospital e vão trabalhar nas unidades para atendimento, campanhas. Todos os 1.000? Segundo a proposta, porque tem muita gente que não quer ficar, né? Já quer aproveitar a deixa e seguir o caminho, né? O seu caminho. Mas tem muita gente que quer continuar. Então vamos lá fazer um cálculo, 800 trabalhadores. Esses 800 trabalhadores iriam para as UPAs. Só que são coisas que não justificam. Por exemplo, mas aí quem que fica no hospital? Ficaria, aí vai ter o concurso da IBSERV ou da UNILA, e aí vai vir gente do Brasil inteiro, né? Fazer esse concurso, e aí o concursado assume, inclusive médicos, a proposta é que médicos também sejam concursados. Essa é a proposta, esse é o cenário que eles e esses trabalhadores vão para as unidades. Tá? Mas aí, por exemplo, foi aberto agora uma licitação para contratação de empresa de recepção na UPA. Um contrato em tempo indeterminado, essas questões todas. Então, se a gente está discutindo aqui, por que a gente vai fazer um contrato de 12 meses com uma outra empresa para administrar a recepção se nós temos um monte de recepcionista no hospital? Para que empresa de zeladoria sendo licitada se a gente tem um monte de zeladores dentro do hospital? Então a gente tem que fazer essas análises aqui, porque senão depois nós vamos ter que pagar multa para outra empresa lá. Então o custo efetivo desse processo é um custo muito alto, que a gente deveria estar debatendo, né, de uma forma mais aberta. Vai ter uma audiência pública? Vai. E eu não tenho dúvida que vai ser aprovado na Câmara, porque o diretor do hospital já disse que tem 13 votos. Pronto, ele já está dizendo que tem 13 votos. Seria a bancada do Amém? Então, assim, já está tudo. Nós não temos dúvida que isso vai passar, que isso vai ser feito, que isso vai ser aprovado. Mas eu quero saber como é que vai ser a sustentação disso lá na frente. Eu sempre digo,
Não sou contra a maneira de que nós temos que arrumar para esse hospital se sustentar. Mas ele tem que ser feito de uma forma sólida, porque esse hospital já deu problema demais. Ô Paulo, você tocou aí no assunto, o município certamente dirá, e a própria Câmara de Vereadores também, que o debate está acontecendo, ou seja, Sim. foi chamada até uma audiência pública para tratar desse assunto agora, na primeira semana de março. Como é que vocês encaram essas audiências públicas, né, que cumprem aí um rito mais formal do que propriamente de ouvir toda a população, são suficientes para encerrar um debate sobre um tema tão complexo como esse? Não, eu acho assim, a audiência pública ela não deveria estar sendo debatida sobre essa questão da autarquia, pura e simplesmente, que até aquilo que eu falo para você, é uma questão jurídica muito minuciosa. Uma questão jurídica muito minuciosa, que numa audiência pública a gente não tem essa amplitude. Nós devemos estar discutindo a forma de manutenção e custeio dela. É diferente. Nós temos que abrir o debate para a forma de manutenção. Olha, a forma de manutenção e custeio dela vai ser a UNILA, vai ser a EBSER, vai ser o governo federal, vai ser o governo estadual. Essa discussão nós temos que abrir. Certo. Ponto. Essa discussão da autarquia é aquilo que eu falo para você. Primeiro ela tem que passar por todo o campo jurídico para que a gente avance nela. O hospital está numa situação que a gente precisa urgentemente discutir, sim, gente. Qual é a situação do hospital? O hospital hoje, os funcionários estão trabalhando, não tem funcionário. Aí você começa esse processo de autarquia, você começa um processo de desmobilização do hospital. Ou seja, os trabalhadores que vão saindo do PSS não vai contratando mais. Você não vai colocando. Então isso está começando a causar um caos. Por quê? Então, em vez de nós estarmos na dengue abrindo unidades, abrindo leitos, nós estamos fechando o leito. Para poder, com o número de colaboradores que tem, conseguir manter o hospital. Então as empresas já estão com medo de vender para a fundação, não querem vender. Veja, como é que eu vou vender para uma empresa que vai ser extinta daqui 4 meses? Então já não estão querendo participar de licitação. Então você começa a ter um problema muito sério. Tem problema de abastecimento, de insumos básicos? De que tipo, por exemplo? Tem medicamentos que está faltando, que não entrega. Esses dias não tinha papel higiênico, o pessoal estava trazendo papel higiênico de casa, gente. Não tinha papel higiênico no hospital, sabe? Você pega aquela situação dos ar-condicionados. Tem setor no hospital que não tem ar-condicionado. Gente, o tempo inteiro o sindicato fazendo ofício, olha, isso. E a gente teve ali um princípio de incêndio no quê? Um ar-condicionado. Que nós estamos debatendo. Existe uma lei federal que trata sobre os estabelecimentos devem ter uma manutenção periódica de ar-condicionado. O hospital municipal não tem ar-condicionado, não tem dinheiro, não tem recurso, sabe? Eu falo assim, a gente é muito inocente na administração desse hospital. Eu vou citar um exemplo. O diretor do hospital ganhou 50 iPhones da Receita Federal. 50 iPhones. Só que ele veio limitado, ele não pode vender, ele não pode fazer nada. Ele tem que utilizar no hospital. Pra que eu vou pegar 50 iPhone? Sabe o que o diretor está fazendo? Chama um gerente lá, você quer um iPhone para você usar? É isso que está sendo feito. Por que eu não vou pedir para a Receita Federal, eu preciso colocar porta lá no centro cirúrgico, que não tem porta no centro cirúrgico? Eu preciso de doação que eu possa vender, fazer um bazar, como o Hospital de Medianeira fez semana retrasada. Você me libera uma mercadoriazinha para fazer? É simples, gente, mas nós não fazemos, sabe? Então a gente está deixando de poder trazer a sociedade para essa discussão da manutenção do nosso hospital por conta dessas questões, essas brigas políticas. A sociedade não participa porque a sociedade não sabe o que acontece. Toda vez que você fala de hospital municipal é uma caixa de Pandora, você não sabe a real necessidade do hospital. A gente sabe pela conversa com os profissionais, mas de grande modo a gente não sabe o que acontece no hospital. Eu sempre falo que a minha maior arma hoje, que a maior arma que o sindicato tem hoje é o grito. Porque voz, assim, espaço para que a gente... Nós não temos nenhuma. Então a gente está gritando, a gente está falando, a gente está procurando. A gente fez consulta também no Tribunal de Contas. A gente tem feito a parte do sindicato sem participar do processo de discussão. A gente tem feito a nossa parte. E a gente sabe que lá na frente vai dar problema. A gente já tem convicção disso. O departamento jurídico do sindicato já tem convicção disso. Então é uma situação muito perigosa. Mas assim, é aquilo que eu falo. Hoje você tem o que administrando o hospital? Quem que está administrando o hospital? O Comus. Todos os diretores do hospital hoje que tem cargo são do Comus. Certo? Você tem a filha do presidente do Comus que administra a UPA, Walter. Então como é que você vai abrir discussão? Você vai falar contrário no campo de debate, que seria o Conselho Municipal de Saúde, sobre a fundação, se lá está todo mundo dentro da fundação. Então, assim, a jogada do gestor, do prefeito, foi maravilhosa. Ele calou a voz
de um conselho que debatia, que falava, que ficava contra muitas questões que está hoje. Vocês acham que a saúde estaria desse jeito hoje se nós estivéssemos fazendo esse debate no Conselho Municipal de Saúde, estivéssemos falando, estivéssemos na imprensa, tivéssemos voz? Não estaria. Hoje não. Foi calada essa voz. Com o quê? Com cargo, gente. Lembrar que as contas de gestores municipais anteriores foram reprovadas, inclusive por conta de recomendação do Conselho Municipal de Saúde. Né? Agora nós temos de novo. Note-se a importância desse órgão, né? Ô Paulo, me diga uma coisa. Vocês vão participar da audiência e com quem mais que vocês estão dialogando? Por exemplo, você citou aí órgãos que incidem ou deveriam de incidir nessa discussão, né? Os órgãos trabalhistas, Ministério Público, eu falei do Tribunal de Contas. Vocês têm buscado esse diálogo também com esses órgãos para ampliar o debate em torno dessa proposta? Sim, nós temos discutindo, enviado documentação, Ministério Público, se você vê o ofício que eu enviei para a Câmara, para o Ministério Público sobre os nossos levantamentos, nós temos feito essa discussão. Só que a justiça no Brasil, né, Paulo, como a gente sabe, ela é uma justiça que primeiro tem que acontecer para ela poder agir. Né? A Justiça do Trabalho ela vai ter que se manifestar depois que acontecer. O Ministério Público do Trabalho, nós temos, que nem eu falei, nós temos essa audiência não só para discutir a autarquia, mas também pela conduta antissindical do diretor do hospital. Né? Ele tem feito uma conduta antissindical, uma atividade antissindical, isso é crime, né? Tem danos morais, tem uma série de questões que a gente vai discutir nessa audiência. Mas o sindicato tem procurado, né? Tem tentado ser inserido, mas segundo o diretor do hospital, tem uma comissão de funcionários debatendo. Né? Então, a gente fica naquela, né? Não querem que a gente participe, de fato, porque tem algo errado lá. Algo errado lá. Você tocou na dívida do Hospital Municipal, como o Moacir falou aqui, ela é sempre uma caixa, né, oculta aí, que a gente não sabe o que está na sua profundidade. Agora, recentemente, o Tribunal de Contas julgou irregulares as contas da Fundação Municipal de 2021, do antigo gestor. Né? E no despacho, um dos conselheiros ele determinou que seja acionado o setor de auditoria e controle do Tribunal de Contas em relação a uma dívida que ele considerou alta, elevada, ou seja, uma dívida do Hospital Municipal. Vai ter desdobramento disso, obviamente, né? Esse órgão é um órgão técnico, deve trazer à baila esse montante, mas vocês que atuam diretamente nesse setor aí, o que a gente pode pensar em dívida do Hospital Municipal hoje? Em outubro do ano passado, o atual diretor, André de Buriasco, falou aqui nesse microfone que o que mais preocupava ele naquele momento era uma dívida em torno de 19 milhões com fornecedores. Ou seja, 19 milhões apenas com fornecedores. Qual o tamanho dessa dívida? E é possível a gente imaginar? Nós temos um colega, o Abel, né, advogado, que era do Conselho de Curadores, lá, contador. Foi removido? Foi removido. Mas é mais ou menos assim que funciona. Ele disse que a dívida passava dos 100 milhões. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. A secretaria, se você perguntar para a Secretaria de Saúde, ela não sabe. Eles não sabem. O hospital é uma empresa, né, que depende 100% de recursos da prefeitura, que a prefeitura simplesmente repassa isso. Por exemplo, não tem a secretária de saúde, que é presidente do conselho, que quem é realmente... Conselho curador. Do curador, realmente, quem manda no hospital é o conselho curador, ela não sabe. Então ela vem 5 milhões para pagar a folha. 5 milhões para pagar a folha. Não existe uma auditoria. Mas por que está pagando hora extra para fulano, se hora fulano está de férias? Não tem essa auditoria. Se você for pegar... Gente, eu estou falando aqui genericamente, mas se vocês pegarem a fundo a quantidade de erro que a gente encontra no sindicato, nas rescisões, nos contratos de trabalho, pagamento indevido para quem não deveria estar recebendo, uma série de questões, inclusive a gente tem protocolado isso no Ministério Público. A gente tem deixado o Ministério Público ciente de tudo que isso está acontecendo. São imensas. A gente poderia economizar muito dinheiro. Então, parte da dívida dessa fundação é gestão. Tá? Então, a dívida dela é como disse o nosso colega, é uma caixa de Pandora, ninguém sabe. Que vai ficar, que eles estão tentando acabar com ela, extinguir ela para ficar para nós iguaçuenses pagar essa dívida. E ninguém até agora foi questionado, ninguém foi judicializado, não tem. Você pode ver que nenhum gestor está passando batido. Vou lá, administro, passo batido. Vou lá, administro, passo batido. Que fique uma proposta aí para o nosso secretário de Transparência, né, que gosta de atuar em assuntos da saúde, que
poderia trazer essas informações aí de formas precisas e objetivas para a população ter conhecimento, né? Que é quem paga a conta do funcionamento dessa máquina toda. Paulinho, para a gente encerrar, a gente volta ao assunto, a gente está começando a debater esse tema aí que é crucial para a cidade, mas gostaria que você reforçasse aí qual que é o posicionamento que os trabalhadores da saúde, ou seja, representados pelo sindicato, levarão a essa audiência pública sob a proposta de criação de autarquia municipal para gerir o hospital. A primeira discussão que eu vou levar, eu quero saber qual que é a solidez jurídica desse processo, qual que é o levantamento jurídico, qual que é o posicionamento dos órgãos com relação à transformação verdadeiros. Posicionamento não é contratar uma empresa de auditoria aqui e dizer que pode, não. Qual que é o posicionamento dos órgãos? Qual que é a garantia que esses trabalhadores vão ter que o emprego deles realmente vai estar garantido, trocando gestor, não trocando gestor? Nós precisamos saber. É isso que a gente precisa saber. E se eles vão ter os direitos que são garantidos no regime CLT, de acerto, contrato de trabalho, de rescisão do contrato de trabalho, garantidos. É isso. Esse é o posicionamento do sindicato. Que esses trabalhadores tenham realocação, que esses trabalhadores tenham uma garantia sobre o seu futuro, sobre os seus empregos. Muito bem. Paulinho, a gente agradece a sua participação aí, tendo novidades do desdobramento, desses entendimentos da própria audiência, a gente volta a falar sobre o assunto. Vamos tratar disso lá no H2 Foz. A gente agradece aí a sua participação. Tenha um bom dia. Obrigado. Eu que agradeço. Só queria fazer um elogio aqui, a entrevista do Cossar, viu, gente? Vocês foram sensacionais naquilo ali. Assisti do começo ao fim. Parabéns. Obrigado, gente. Sempre que precisar, estou à disposição. Legal. Obrigado pela audiência. Então é isso, Moacir.